Hoje a gente vai falar de uma marca australiana de protetor solar que foi recém-lançada, mas que está quebrando todos os códigos da categoria e por isso é um puta case de branding para a gente analisar aqui a fundo. E a marca que eu estou falando aqui se chama Evil Ray, né? Raios malignos, raios maldosos, sei lá como é que a gente pode traduzir o nome dessa marca. Antes da gente começar, é muito importante você entender uma coisa. Toda e qualquer categoria possui os seus clichês. O que são os clichês? São aquelas cenas, aquelas situações que habitam o imaginário das pessoas. Então, por exemplo, se eu pedisse para você desenhar um comercial de cerveja, você provavelmente iria pensar em algumas situações. Praia. Amigo, me vê uma! Nossa, isso é top! Churrasco. Pessoal, só tem mais uma! Pessoas felizes, pessoas dançando. Ou se eu pedisse para você desenhar um comercial de companhia aérea, por exemplo, talvez você fosse imaginar aquelas pessoas relaxadas na cadeira, né? Aquele atendimento perfeito. Ou quando a gente pensa nas campanhas de carro, por exemplo, aqueles carros, né, andando naquelas cidades que não tem trânsito, não tem ninguém na rua, aquela câmera que gira em torno do carro. Tudo isso são clichês. E por que é importante a gente entender o conceito de clichê? Porque quando a gente vai para o clichê, quando a gente vai para um território comum, a gente perde diferenciação. E por que tem tanta marca que vai para esse lugar comum? Porque é extremamente fácil de aprovar, é extremamente fácil de justificar, não tem risco. Todo mundo fica feliz, você apresenta para o CEO, a CEO fica feliz, passa o comercial, o problema é que quando vai para a rua, o negócio não funciona. Então hoje, principalmente quando a gente fala de diferenciação de marca, é muito importante que você olhe para os clichês e pense, não, eu vou na direção contrária. E essa marca aqui que eu trouxe, ela faz exatamente isso. Quando a gente pensa na categoria de protetor solar, o que é que vem na sua cabeça? Vem uma pessoa na praia, feliz, passando protetor, aquele ato de cuidado e tudo mais. E o que essa marca fez? Essa marca pegou e falou assim, não, o sol ele não é seu amigo, o sol é o seu inimigo, o sol está tentando te matar e a gente está aqui para te proteger. Então olha só a virada, né? A virada parte de um insight muito grande, que é exatamente o fato como é que eu posso colocar? Do mal que o sol faz quando a gente fica muito exposto a ele sem proteção. Então, de fato, aqui tem uma big idea, né? Como eu posso colocar isso? É um insight assim por trás da marca que é o seguinte: principalmente na Austrália, lá o sol é muito forte. E as pessoas se acostumaram com o sol, rola tipo uma certa apatia, né? Então você olha para o sol, ah, beleza, tá sol, todo dia tem sol, não é necessariamente todo mundo que se preocupa com proteção. E de fato tem um dado meio alarmante que 70%, cara, 70%, 7 em 10 pessoas, 7 em 10 australianos vão ter algum tipo de câncer de pele, mas menos de 40% usam protetor solar. De um lado a gente tem aqui um insight comportamental, humano, mas também uma puta oportunidade de mercado, você concorda? Porque se você lança um produto que resolve esse problema e convence as pessoas a usar protetor, porra, você vai ficar milionário. E foi exatamente isso que uma agência australiana chamada Pemberton, sei lá como é que fala, eles lançaram uma marca própria deles, chamada Evil Ray. E isso é muito interessante porque, de fato, o que eles fazem é tentar quase que fazer um rebranding do sol para chamar a atenção para os malefícios que tem dessa autoexposição. Então a primeira coisa que essa companhia faz e que é muito interessante que essa marca faz é eles claramente se posicionam como uma companhia que vende autodefesa. É uma marca que vende autodefesa contra o sol. Eles até têm no site deles lá, We are a Sun Protection Company. Ao eles posicionarem o sol como esse inimigo oficial, a marca, na minha cabeça, né, ela tenta mudar uma chavinha na cabeça do consumidor. Então, acho que a ideia deles é praticamente fazer com que... Eu estou olhando para o lado aqui porque eu estou lendo a newsletter e estou falando com vocês, tá? Acho que a ideia deles muito é, tipo, transformar o ato de ser um ato meio noioso, meio chato, meio obrigatório, de um ato de cuidado obrigatório. Acho que é muito importante isso, assim. Hoje as pessoas veem como uma tarefa chata, é importante que elas vejam como um ato de cuidado.
E por conta disso, assim, a marca ela traz todo um tom de voz que é meio ácido, que é meio apocalíptico, né? Que é até meio engraçado. Eles chamam os raios UVs de raio de laser da morte. Então tem uma brincadeira ali lúdica, mas que cria muita diferenciação quando a gente olha para a categoria de protetor solar. E aí acho que antes da gente começar a olhar exatamente a comunicação dessa marca, como é que está estruturado o portfólio, tem um ponto muito importante aqui que é o design. E eu acho que aqui o design da Evil Ray, ele atua quase como um gatilho comportamental. E de verdade aqui é a minha opinião, coisas que eu vejo na consultoria, que é o seguinte, galera, quando você tem uma marca pequena, provavelmente você não tem muita grana para colocar em comunicação e tentar chamar a atenção, o mínimo que você precisa. E aí, de verdade, eu falo mínimo porque, assim, para mim para você ter o direito de jogar, você precisa ter, né, algo na sua marca que chame a atenção das pessoas, que desperte a curiosidade. Nesse sentido aqui, a embalagem, vocês concordam que é um dos pontos de contato mais importantes para uma marca pequena. Por quê? Porque quando o consumidor está na loja, ou ele está no site, ele encontra alguma peça de comunicação, é a embalagem que vai chamar a atenção. Então ela precisa ter alguma coisa de tipo, nossa, o que é isso aqui? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, entendeu? E acho que quando a gente olha de fato para o que a Evil Ray fez, cara, os caras fizeram um negócio com uma certa maestria. Então tem um craft, né, o que a gente chama no marketing de craft, que é um cuidado com um detalhe. Tem o sol encravado no plástico, você vê dentro nas linhas que ele tem de corpo e face, você vê escrito na lateral, ali encravado também, não sei se esse é o nome, de body, de face. Tem uma coisa muito legal, tem o formato da embalagem que é muito diferente daquele que a gente está acostumado. Eles falam também que o rótulo da embalagem deles é um UV reativo, que de certa forma quando bate o sol ele deveria mudar de cor, ou quanto mais sol tiver, mais forte essa parte branca do rótulo vai brilhar. Não tem nenhum conteúdo da marca sobre isso, mas me parece uma coisa muito interessante. E há um detalhe também muito curioso, e acho que nesse ponto que acho que as pequenas marcas têm que focar, que é, cara, a entrega é no detalhe, a construção de marca é no detalhe. É isso que é tão importante para a gente prestar atenção, beleza? Falamos aqui um pouco da Big Idea, falamos um pouco do design, depois a gente vai falar um pouco agora de gestão de portfólio. Esses caras olharam para dois fatores. Primeiro, quantidade de SKUs, que são os produtos específicos que você tem, e formatos. E isso é muito importante. A gente já fez algumas análises aqui, principalmente da Crocs, a gente já fez uma análise também da Rode, já falei de outras marcas na minha newsletter. E basicamente, quando você vai lançar uma marca, é muito importante você ir com poucos itens. Por que é importante você ir com poucos itens? Porque a gestão no dia a dia desses itens se faz um pouco mais simples. Se você tem muitos produtos para focar logo do começo, você vai ficar um pouco perdido e até você não vai ter dinheiro suficiente para suportar cada um. Então é importante você ter um portfólio enxuto, a não ser que você tenha, um caminhão de dinheiro, mas geralmente não é isso que a gente vê na realidade. E esses caras entraram com dois produtos heróis, né, Hero, que a gente fala. Um produto de face, aí ele tem um composto lá que agrada a galera de skincare, e body. Body, eles têm duas versões de corpo, né, eles têm duas versões. Uma versão tradicional, de 250 ml, e uma versão que eles chamam de Pump Pack, que é de 500 ml. Então olha só a sacada dos caras, né, como eles querem criar hábito, como a proteção do sol não é uma coisa que você usa só no final de semana, você deveria usar todos os dias. Eles entendem que se o frasco é pequeno, você economiza, mas se você tem um pump pack onde você só bate assim, você começa a usar com uma certa recorrência sem esse medo de que o produto vai acabar. E outra coisa que eles estão fazendo também que é bem legal é, quando você entra no site da marca, tem uma coisa para mim que chama bastante atenção, que é o fato deles venderem a assinatura. Então eles vendem bundles, né, que são combinações oferecendo ali 20% de desconto, 15% de desconto, o que é muito interessante. E aí, o que eu acho que é legal? A maneira como eles estão combinando os produtos, eles estão tentando segmentar meio que por comportamento, né? Então você vê aqui, né? The one for people who work outside. Então, se você trabalha fora, esse kit aqui é para você. Esse aqui é para as famílias. Esse aqui é para quem faz esporte na água. Esse é para cobrir todas as necessidades. Enfim, os caras estão fazendo várias combinações, né? Para te chamar a atenção e para tentar fazer com que você ganhe a assinatura desse produto. É muito interessante isso porque isso faz com que você use a linha inteira, você crie uma certa recorrência e você não tenha tanto você não esqueça de comprar, que eu acho que é um grande problema hoje de quem não tem o hábito de usar protetor, né? O cara aparece lá na praia e fala, putz, esqueci o protetor. E aí ele resolve simplesmente não usar
e acaba se queimando do sol, ou fica tentando se esconder embaixo da barraca, enfim. E principalmente lá nos Estados Unidos, não, na Austrália, a galera tem esse costume de fazer até os nudes, né? De ficar peladão na praia lá tomando sol. Então imagina você tá pelado na praia sem protetor. Não, queimando os bagos, queimando tudo ali, a bunda. E ainda por cima sem proteção. Então é um negócio, coisa de louco. Tem uma outra coisa legal dessa marca aqui, galera, que eu acho que vale a gente falar, que é assim, puta, ela é uma marca nativa de agência. E aí, por ser uma marca nativa de agência, você já vê que teve um cuidado muito forte com o storytelling da marca, com os detalhes da marca, como eu estava falando. Então eles fizeram uma coisa muito legal, que é, eles fizeram já de saída uma colaboração com um dos artistas da Austrália, que é um cara chamado Reg Mombassa. Então vou colocar aqui na tela alguns dos exercícios, alguns das obras do cara. Ele é, pelo que eu entendi, ele desenha, ele faz umas coisas bem malucas assim, e eu acho que foi ele que desenhou principalmente aqui as peças de comunicação da marca, ele que desenhou esse símbolo do sol. Então você vê que tem uma coisa muito interessante ali, né? A marca meio que nasce pronta, porque ela tem um visual mega rico, ela tem fontes proprietárias, ela tem, né, uma estética assim que mistura um pouco dessa coisa de surf, de ficção, meio punk, sei lá, acho que tem uma coisa muito interessante na comunicação dessa marca. E quando a gente olha, inclusive, para a maneira como eles estão se posicionando no Instagram, principalmente, já estão vindo já colaborações com outras marcas, já estão usando uns influencers, já estão fazendo algumas peças de comunicação muito interessante. Então, porra, é um trabalho de branding que nasce muito bem, né? Uma marca que nasce muito bem, e isso é muito interessante, traz muitos aprendizados. Uma outra coisa aqui, voltando ali na parte de portfólio que eu acabei de pensar, quando eu falo de portfólio enxuto, o que eles têm aqui também é uma coisa, é só um nível de proteção, é 50 a mais. Eu não sei se eles têm a intenção de lançar outros níveis de proteção, mas é diferente do que a gente vê por aí, né? Que você tem 6 para bronzear, 8, 15, 30, 65. Os caras foram nos 50, lançaram os dois, e é isso, né? Não tem muito uma pegada aqui de bronzeamento, né? É uma companhia que está falando muito de proteção. Então, se ela fala de proteção, não tem muito sentido ela ter um protetor solar com um nível muito baixo de proteção. Então, isso é só uma coisa que é curiosa para a gente prestar atenção, para entender se esses caras vão fugir um pouco do posicionamento para tentar abocanhar ali uma fatia de mercado, ou se eles vão se manter firmes e fortes nessa coisa de autodefesa e tudo mais. Você concorda que se você fala que o sol é o seu inimigo, e aí você vai lá e lança um protetor fator 6 de bronze ou um óleo, porra, você não está ajudando muito aquilo que você fala, né? Então é muito interessante a gente pensar isso. E aqui eu acho só uma provocação, né? Se você já leu ou já ouviu falar, tem um cara por aí chamado Byron Sharp, um cara que mudou um pouco a visão da indústria do marketing, e ele fala muito sobre como os consumidores não têm muito essa percepção de diferenciação entre as marcas. Cara, de verdade, eu acho que quando a gente pega uma marca como a Evil Ray e coloca do lado de uma marca tipo Sundown, e eu vou colocar na tela aqui, sei lá, na minha percepção, existe uma clara diferenciação. O grau de diferenciação aí eu acho que a gente tem que ver por pesquisa, mas eu acho que o consumidor, quando bate o olho na embalagem, isso chama a atenção, ele percebe, talvez por diferenciação de produto ele entenda que é a mesma coisa, mas como marca, certamente é diferente, pelo menos essa é a minha opinião. E o que a gente leva desse case, né? Como é que a gente traz de insights para a gestão da nossa marca? Porra, eu acho que tem uma coisa muito interessante que é a seguinte, quando você vai entrar no mercado saturado, não necessariamente você precisa tentar ser melhor do que aquilo que todo mundo já faz. Então, claramente aqui a marca, ela desempenha um fator para chamar a atenção e para tentar fidelizar, em certa maneira, os seus consumidores, principalmente quando é uma marca pequena. Então, às vezes o que você precisa não é focar tanto no produto, mas sim contar uma história diferente. O produto conta muito, mas também conta toda a forma como ele vem embalado, e eu acho que esse case aqui traz muitos aprendizados de design, de comportamento de consumidor, de insight, de oportunidade de mercado, enfim, eu acho que é um case 10 de 10 para vocês analisarem, para vocês ficarem por dentro. Vale seguir o perfil da marca, eu vou deixar aqui na tela. E se você gostou desse conteúdo, se você curtiu o meu modo de analisar as marcas, se inscreve no canal aí, deixa seu like, compartilha com quem você acha que vale a pena compartilhar. E se você gosta de branding, gosta de marca, gosta de gestão de marca, segue a minha newsletter no Substack, Marketing de Ponta a Ponta, vou deixar
nas descrições aqui. Conheça também meu curso, minha consultoria. Eu estou pronto para te ajudar, caso você queira também criar diferenciação para sua marca de uma maneira estratégica. Beleza? E se tiver alguma marca que você quer que eu analise, coloca nos comentários, deixa aí o seu feedback, porque eu estou voltando para o YouTube e esse aqui é um formato que eu gosto muito de fazer. Beleza? Até a próxima aí, galera. Contem comigo. Valeu!